A reflexão que vamos fazer é sobre uma passagem de Jesus que está registrada em Marcos, capítulo 5, nos versículos de 25 a 34, mas também encontramos em Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 40. E essa passagem, que é aquela já conhecida de muitos de nós, da mulher que tinha uma hemorragia que fazia 12 anos, ela foi anotada, foi comentada por Caibar Schutel no seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus. E nós encontramos essa passagem e esses esclarecimentos de Caibar Schutel no capítulo chamado A Fé e o Amor. E para nós nos situarmos, nós encontramos no Evangelho segundo Lucas que Jesus, estando junto ao povo, chegou a ele um varão de nome Jairo, e Jairo era chefe da sinagoga. E Jairo pediu muito a Jesus que fosse até a casa dele, porque a sua filha estava morrendo. Então Jesus começou a se dirigir para a casa de Jairo, e a multidão junto, os discípulos juntos, todo mundo ali apertado. E nisso, a mulher que tinha essa hemorragia, ela, sabendo da presença de Jesus, e pensa em tocar no vestido dele, na orla da sua roupa, na certeza de que ficaria curada. Então nós encontramos na anotação que Caibar Schutel põe para nós de Marcos, do evangelista Marcos, dizendo assim: uma mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e gastando tudo o que possuía sem nada aproveitar. Antes, ficando cada vez pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe a capa, porque dizia: se eu tocar apenas as suas vestes, ficarei curada. E ela tocou. E o evangelista diz: e no mesmo instante cessou sua hemorragia, e sentiu no seu corpo que estava curada do seu flagelo. Então, quando ocorre isso, a multidão se acotovelando, todo mundo junto, Jesus caminhando, quando ela toca na orla da veste de Jesus, Jesus para e fala: quem me tocou? E os discípulos, achando estranho: mas como, mestre? Quem te tocou? Está aqui, se empurra, empurra, todo mundo junto, todo mundo se acotovelando, todo mundo se encostando. E o senhor pergunta: quem te tocou? Está todo mundo tocando, todo mundo encostando. Mas Jesus fala assim: não, mas eu senti sair uma virtude de mim. Ele sentiu sair uma energia, um fluxo de energia dele. Era diferente, chamou a atenção. Então ele perguntou: quem me tocou? E a mulher, sem graça, um tanto envergonhada, se apresenta, dizendo que foi ela. E aí Jesus diz: filha, a tua fé te curou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Que lição maravilhosa, não é? E aí o evangelista continua a história retornando à situação de Jairo, quando Jesus se encaminha então para a casa dele para curar a filha. Mas vamos analisar esse trecho da mulher, que no meio daquela confusão, no meio daquela turba, ela tinha a certeza de que se ela tocasse na veste de Jesus, na borda, na orla, ela tinha certeza que se ela fizesse isso, ela ficaria curada. E ela vai, faz isso.
E Jesus diz a ela: a tua fé te curou. É uma frase, é uma expressão que Jesus se utiliza com muita frequência para mostrar para nós que a nossa fé move todas essas energias, todas essas vibrações que podem fazer com que nós tenhamos a cura para os nossos males, sejam eles físicos, sejam eles espirituais, de acordo com as nossas condições. Então Jesus está sempre nos incentivando, sempre nos mostrando esse caminho para termos a fé. E esse fluxo de energia, essa energia maravilhosa que vem de Jesus, ela transborda do seu imenso amor, do seu coração tão carinhoso e tão compreensivo que ele tem por todos nós. E Amélia Rodrigues, em suas obras, nos mostra em diversas passagens que Jesus curava todos. Todos vinham pedir auxílio, todos vinham pedir ajuda, todos vinham pedir a cura. E Jesus, compadecido, curava. Mesmo que depois essa pessoa continuasse enveredando por caminhos que não eram bons, não eram dignos e retornassem aos seus problemas, mas Jesus, por amor, curava todos. O amor que vem de Jesus, ele é tão intenso, tão completo, que ele proporciona em todas as situações a harmonia, o equilíbrio com o pensamento divino. Nós observamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, chamado Bem-aventurados os aflitos, há uma mensagem ali de Santo Agostinho. E Santo Agostinho fala para nós dessas dores, esses males que nós podemos apresentar na nossa vida, na nossa existência, e esses males fazem parte naturalmente do nosso estado de vida, o nosso estado evolutivo, a nossa situação atual. O nosso mundo ainda comporta isso, porque nós ainda estamos com um pensamento velho, um comportamento antigo, que a situação atual está nos convidando a rever esse comportamento. Precisamos mudar a nossa forma de ver o mundo, precisamos mudar a nossa forma de nos olhar e a nossa forma de olhar o próximo. Enquanto nós não fazemos essa mudança, nós continuamos errando. Nós continuamos agindo de uma forma equivocada. E por conta disso, nós contraímos débitos que precisamos resgatar. E aí não é à toa que nós passamos por tantas dificuldades na nossa existência atual, seja uma doença, seja um problema emocional, psicológico, dificuldades que nós encontramos que são necessárias ao nosso crescimento, à nossa evolução espiritual. Santo Agostinho fala assim para nós: não proclamou ele, Jesus, que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores, esse vale de dores que é a terra? Esperai, pois, todos vós que aí viveis na terra, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei o Senhor por ter querido experimentar-vos. Então, quando passamos pelas nossas dificuldades, as nossas mazelas, as nossas tristezas, as nossas dores, é o Senhor, através da lei da ação e da reação, nos experimentando, nos falando assim: vamos fazer de novo a lição? Ah, por quê? Porque você errou, você magoou o seu próximo, você lesou alguém. Então precisamos refazer a lição, mas você tem que reparar o mal que você fez. E todo mal
tem uma consequência. Então, se nós nos reportarmos à passagem evangélica, nós vemos aquela mulher com aquele fluxo de sangue que não passava, 12 anos. Tentava os tratamentos médicos da época, os médicos consumiam toda a sua riqueza sem encontrar solução. E de onde poderia ter vindo essa dor dessa mulher, se não do seu comportamento de vidas passadas, que agora ela estava sofrendo as consequências daquele comportamento anterior. E é interessante observarmos que Santo Agostinho, o Espírito Santo Agostinho, nos diz que escolhemos as nossas provas quando estávamos no espaço, ou seja, antes da nossa encarnação atual. Estávamos lá no plano espiritual e aí chegou aquele momento de reencarnar. E para a reencarnação há normalmente um planejamento. E nesse planejamento, nós vamos buscar uma espécie, um tipo de um resgate dos males que nós cometemos em outra existência. E muitas vezes nós participamos desse planejamento, outras vezes precisamos da ajuda, ainda mais nós, né, tão pequenos, tão limitados ainda, precisamos da ajuda dos amigos espirituais para escolher o melhor resgate para as nossas faltas. Quais serão as nossas dores que nós vamos ter que passar? E aí, nessa análise, nós concordamos. E se nós, com a consciência mais ampliada lá no plano espiritual, concordamos, chegamos aqui, quando a dor começa a apertar, nós começamos a chorar. E pensamos, às vezes, em desistir, o que é um erro, né? Mas quando estávamos lá, naquele planejamento, nós nos julgamos bastante fortes para suportar a dificuldade. Então, Santo Agostinho nos pergunta, por que murmurar agora? Você não viu que era importante? Você não entendeu a importância do sofrimento? Por que a reclamação? Por que a queixa? Mostrando para nós que essa não é a melhor solução. A queixa, a reclamação, o se achar a pior pessoa do mundo. Não, é uma oportunidade que Jesus está nos dando, que o nosso Pai Celestial está nos dando para o nosso crescimento. Mas é claro, na nossa fragilidade na matéria, nos sentimos fracos. E aí precisamos de um amparo. Por isso os amigos espirituais estão sempre a nos rodear, nos ajudar, nos inspirar. E eles nos dizem, como através da palavra do nosso Santo Agostinho, que há um remédio. Tem um remédio para essa dificuldade. Tem um remédio para aquela dor que nós estamos sofrendo. E que remédio é esse? Ele nos diz, só tem um remédio, e é infalível: a fé. Não foi isso que a mulher que estava com aquela hemorragia teve? Ela falou com convicção: se eu tocar na orla da veste de Jesus, eu ficarei curada. Isso é fé, é a certeza de que vai conquistar aquele bem, de que vai conseguir o seu intento. E quando nós temos a fé, alguma resposta vem. Nós somos socorridos na nossa necessidade. Pode ser pela cura. Mas talvez nós precisemos ainda passar por alguma dificuldade, por algum tempo mais, para domar o nosso espírito ainda tão rebelde. E ao invés daquela cura do momento, o alto nos oferece coragem, nos oferece forças para suportarmos aquela dificuldade. Porque a fé
é o remédio seguro do sofrimento. No capítulo 19 do mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo chamado A Fé Transporta Montanhas. Olha que nome fabuloso, A Fé Transporta Montanhas. Allan Kardec nos mostra que a fé tem um significado de confiança. Quem tem fé é aquele que confia. Então, quando eu digo eu tenho fé em Deus, significa que eu confio nele. E se eu confio nele, então eu tenho que aguardar o momento dele, com fé, com fervor, com aquele desejo, aquela intenção de que ele vai me ajudar, ele vai nos ajudar. Então Kardec nos fala que nós entendemos como fé a confiança que temos na realização de uma coisa. É o que a mulher, na passagem, tinha. Ela tinha confiança na realização de uma coisa. Qual era essa coisa? Que a hemorragia ia acabar, que ela ia passar. Ela tinha certeza de que ia atingir esse fim. A fé dava a ela uma lucidez que permitia ver onde ia chegar essa fé. Ia chegar na sua cura. Quanta coisa maravilhosa, né? A fé pode nos proporcionar, a fé nos proporciona. E Allan Kardec nos fala que esse poder da fé, ele se demonstra, ele se apresenta de um modo assim muito especial. E ele se apresenta na ação magnética. É um detalhe, é uma característica que nós espíritas estudamos, não é? A ação magnética que o poder da fé tem sobre cada um de nós. Porque quando nós temos fé, nós movemos energias. Por intermédio desse poder da fé na ação magnética, nós conseguimos atuar sobre fluidos, sobre o agente universal, modificando as qualidades desse agente, dando uma impulsão de cura, de bem-estar, de alívio, de paz, diversas características que ele pode se apresentar. E ele, essa energia, esse fluido, vai nos ajudar no nosso restabelecimento de alguma maneira. No item que nós vemos ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da fé humana, da fé divina, um espírito protetor nos diz que o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé. E é pela fé que ele cura, que ele produz esses fenômenos. Quantas vezes, não é, nós passamos por uma aflição e aí fazemos a nossa prece, aquela prece fervorosa, elevamos o nosso pensamento e aquela coisa não se resolve. Seja um problema físico, um problema emocional, seja uma dificuldade de relação, de relacionamento com uma outra pessoa. E depois que nós fazemos a fé, ou algumas vezes fazendo a fé, fazendo a prece, fazendo a prece em benefício daquela pessoa, em benefício de nós mesmos, para que a nossa relação melhore, essa melhora não vem. Porque os bons espíritos, ouvindo a nossa prece, vêm nos ajudar, vêm nos proporcionar condições de ir refazendo aquela situação, refazendo aquele ambiente, tendo uma nova atitude, um novo jeito de pensar, um novo jeito de agir em relação ao nosso próximo, seja de nossa parte para com ele, ou dele para conosco, de nós nos restabelecermos,
E quando nós nos restabelecemos com o nosso irmão, nós nos aproximamos mais da divindade. Toda vez que nós temos ou criamos a dificuldade do relacionamento, da aproximação, ou seja, toda vez que nós não respeitamos a lei divina, nós nos afastamos de Deus. E Deus quer a nossa reaproximação, que estejamos juntos com Ele. E é ainda, observando o pensamento de Kardec, que nós vemos que quando nós dirigimos o pensamento a um ser qualquer, como ele nos diz, na Terra, no espaço, numa relação de encarnado para desencarnado, ou de desencarnado para encarnado, ou de encarnado entre encarnados, né? Uma corrente fluídica se estabelece. Então, quando eu lanço o pensamento a alguém, eu me ligo fluidicamente àquela pessoa. Então, quando eu pensei aqui, lembrei de vocês, dos nossos amigos, uma ligação já se fez entre nós de alguma forma. É o pensamento agindo através da nossa vontade, o nosso desejo. E aquela mulher da nossa passagem evangélica, quando ela teve aquela certeza de que se tocasse na veste de Jesus, ela ia ficar curada, nós encontramos aí ela, a mulher, com a vontade, a fé, e Jesus como aquela usina de força. E nós sabemos que uma usina de força, para que ela doe a energia e acenda uma lâmpada, é preciso que haja um fio condutor para que essa energia da usina, através desse fio, vá acender a lâmpada. Jesus é a usina, é o amor imenso. Ela era a lâmpada, desejosa de ser acesa. E na fé grande que ela teve ali, ela construiu esse fio condutor. Ela construiu essa ligação com o Mestre Jesus. E quando ela fez essa ligação, automaticamente, o amor de Jesus caminhou através desse fluido e foi até o seu ser, o ser da mulher, promovendo nela a transformação que era necessária e que naquele momento era estancar aquela hemorragia. Quando essa energia então caminhou por esse fio condutor que a fé da mulher criou, Jesus sentiu e falou: quem me tocou? Senti virtude sair de mim. Olha que maravilha. Então, meus amigos, quando nós temos fé, a verdadeira fé, aquela fé fervorosa, nós criamos um fluxo, um canal, melhor dizendo, de energia, um fio condutor com as potências do céu, com o pensamento dos benfeitores. E nós recebemos, com certeza, o benefício que nós temos necessidade, que não necessariamente é a cura. Em uns vem a cura, mas em outros que ainda precisam passar pela moléstia, pela desarmonia, pela dificuldade, vem a sustentação, a coragem, o amparo para que a pessoa se mantenha firme, caminhe e aguarde o seu momento de ter a cura desejada. Para nós encerrarmos, nós vamos ver um trechinho, algumas poucas linhas do livro Pão Nosso, do benfeitor Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, o capítulo 113, intitulado Tua Fé. Emmanuel fala para nós:
nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Ou seja, estamos passando pelas nossas dificuldades, pelas nossas limitações, pelas nossas tristezas, as nossas mazelas, mas nós não devemos nos colocar numa posição negativa, de que sempre isso acontece comigo, é só eu que passo por essas dificuldades, o mundo está sorrindo e eu sou o mais infeliz do mundo. E aí vem as queixas. Não, nós não podemos nos isolar nessas posições negativas, como diz Emmanuel. Precisamos buscar Jesus. Precisamos buscar aqueles que podem nos socorrer. Muitas vezes um amigo que tem uma palavra carinhosa, que nos estimula, que nos ajuda. Um livro de mensagem edificante que pode nos ajudar. Emmanuel continua dizendo: Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Isso não acontece? Além de Jesus poder tudo, os nossos verdadeiros amigos não fazem o possível para nos socorrer? Oram por nós, ligam, perguntam como estamos. Às vezes precisamos de um auxílio, ele vem nos trazer aquele auxílio, ou irmos em algum lugar, ele vai lá e nos leva naquele lugar para nos ajudar. Então, o auxílio sempre está ao nosso redor. Os amigos vão fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Os amigos verdadeiros, diz Emmanuel. Não é o amigo simples, não é o amigo simplesmente um amigo, qualquer amigo. O amigo verdadeiro é aquele que almoça com a gente, aquele que nos visita nos momentos difíceis, não só nos momentos alegres, aquele que está ali pronto para nos ajudar. Contudo, diz Emmanuel, nem o mestre, nem os companheiros, esses amigos, nem o mestre, nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso de tua fé. Então não basta que eles queiram, nós precisamos querer também. A nossa fé tem que estar impulsionando tudo isso. Nós temos que ter a certeza de que vamos conseguir o auxílio, a assistência. Porque, como diz Emmanuel, também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação que qualquer outra pessoa. Então vamos lembrar sempre desse exemplo do Evangelho, dessa mulher que passava pela dificuldade física e que, através da sua fé, da certeza de que ia conseguir uma melhora, um resultado, ela buscou aquela usina de energia que é Jesus e, através desse fluxo, desse fio condutor que ela criou através da sua fé, ela recebeu o fluxo do amor de Jesus. Como nós também podemos receber esse fluxo do amor se nós orarmos, tivermos a certeza de que vamos superar as nossas dificuldades, como também os amigos espirituais vão nos ajudar, os nossos amigos verdadeiros da terra vão nos amparar. Que Jesus nos abençoe a todos, estejamos sempre buscando o pensamento de Jesus através do Evangelho, porque esse é o nosso verdadeiro roteiro para a nossa caminhada, o roteiro seguro que nos elevará e nos levará à nossa transformação interior, à nossa melhora, à nossa paz. Que Deus nos abençoe. E para encerrarmos, vamos fazer nossa prece. Vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus,
E nós, Senhor, agradecemos por esta oportunidade de juntos, reunidos, cada um em nosso lar, nos sintonizarmos ao teu coração através das reflexões da noite, através do estudo que realizamos, que nos sensibiliza para essa aproximação ao teu coração. Agradecemos, Senhor, por toda a assistência que nós temos recebido, mas queremos ainda, na condição de pedintes que somos, continuar te rogando o amparo, Senhor, para as nossas fraquezas, continuar rogando a tua assistência, o teu abraço carinhoso, o teu envolvimento ao nosso coração, tantas vezes desequilibrado, desarmonizado, tantas vezes aflito e desejoso da palavra amiga, desejoso do ouvido atencioso ou de um ombro acolhedor. Mestre, fica conosco, Senhor. Venha nos agasalhar no teu coração e derrama sobre cada um de nós as tuas bênçãos, as tuas energias, as energias do passe, que do alto venha até nós, envolvendo-nos, a nossa cabeça, envolvendo-nos o pescoço, o corpo, os braços, as pernas, nos trazendo uma sensação de paz, nos trazendo serenidade, calma e a fé, a confiança de que Deus, nosso Pai, está no controle de tudo e nos permite passar pelas aflições para que cresçamos, para que sejamos melhores. Mas na nossa fraqueza, Senhor, socorre-nos. Tenha misericórdia, Senhor, de cada um de nós. E ajuda-nos a fazer que essa luz que o Senhor derrama sobre nós brilhe em nosso coração, se irradie, beneficiando todo o nosso corpo, todo o nosso perispírito, trazendo a saúde integral, trazendo a harmonia para o nosso pensamento e um coração pacificado. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de juntos fortalecermos esta prece com o pensamento unidos, com os pensamentos unidos. Obrigado, Senhor, por todo o teu carinho. Obrigado por todo o teu amparo. E queremos rogar, Senhor, que envolvas aqueles irmãos que estão em nosso pensamento, um companheiro, um amigo, um familiar que esteja passando por dificuldades.
sejam elas de saúde, emocionais. Rogamos por eles, Senhor. Envolva-os com teu amor para que se fortaleçam, se recuperem, se ergam e encontrem o teu amor ao lado de cada um. Mas abençoa também aqueles que nós desconhecemos, que perambulam por aí, perdidos, que desconhecem os teus ensinos. Olhe por eles, Senhor, e por toda a humanidade. Fica conosco hoje e sempre. Assim seja.